Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora vamos falar sobre o medo. Muitas pessoas acham, acreditam que todo medo que vem dentro delas é um medo ruim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, porque nem todos os medos que você sente quer dizer que é um medo prejudicial. O grande problema do medo é quando você sente um medo de tomar alguma atitude, quando você sente medo de tomar alguma decisão que de fato vai mudar a sua vida. E toda vez que a gente estiver pronto para poder romper com alguma barreira, você vai perceber que o medo ele vai tentar dominar você e impedir você de dar o próximo passo. E aqui nós falamos nos slides, né? Como vencer o medo? Entenda o seu medo. Então, o primeiro passo é você entender qual é a raiz central desse medo que você está sentindo. Ah, Thiago, eu estou com medo de atravessar a rua e o carro me atropelar. Eu também tenho esse medo, se o sinal estiver aberto. Tiago, eu estou com medo de repente, pegar aqui a maçã com a ponta da faca e colocar na boca e, de repente, furar a minha boca, me machucar. Pode ser, esse medo também tenho. Ou seja, é um medo que ele, na verdade, é um medo que ele coloca dentro da gente uma prevenção sobre um suposto acontecido que pode ocorrer se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado. Então, é um medo que nasce, que a gente carrega dentro da gente, na verdade, mas que ele sempre aflora como um sinal de alerta diante de algumas situações que possa colocar sua vida em risco. Então, por exemplo, aqui nós falamos no primeiro exemplo. O primeiro passo é entender o que esse medo que você está sentindo. Afinal, você não pode enfrentar algo que você desconhece. Ou seja, você tem que entender qual é a raiz desse medo, como a gente acabou de falar. Sentir medo, pessoal, não é o grande problema da questão. Agora, sentir medo por nada, por exemplo, tem pessoas que têm medo de ficar em casa sozinho. Existe uma raiz que faz você sentir medo de ficar em casa sozinha ou sozinho. Pode ter sido algum trauma de infância, algum abuso, alguma violência doméstica, algum ataque. Então, é necessário você entender qual é a raiz desse medo. Tem pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo, fazer uma palestra, pegar no microfone, para elas é como se elas preferem morrer do que fazer aquilo. A gente vê que um dos maiores medos já registrados da humanidade é o medo de falar em público. Por quê? Porque as pessoas têm muita necessidade de aprovação de quem está ouvindo. Por exemplo, se eu tivesse a necessidade de aprovação das pessoas que vão me ouvir, eu teria feito vários cortes aqui na gravação desse curso e eu não fiz, sabe para quê? Para mostrar para você e para te impulsionar a você tomar decisões e ter coragem de entrar em ação sem se preocupar com a opinião das pessoas. Porque errar você vai errar, falhar você vai errar, o sistema pode falhar em alguma coisa das quais você às vezes não tem domínio. E às vezes, dessa forma, você está aí cheio de conhecimento, cheio de cursos, você já estudou fora, mas você não consegue colocar nada em prática. Por quê? O medo de decepcionar as pessoas, o medo de decepcionar os seus pais, o medo de ter que ser bom o suficiente para quem nem admira o seu trabalho. Então, esses certos tipos de pensamento que gera esse sentimento de trava emocional faz com que as pessoas não coloquem em prática tudo aquilo que elas sabem. Então, busque saber qual é a raiz desse medo. O segundo passo, não evite o medo. Ou seja, sentir medo é uma sensação natural de todo e qualquer ser humano. Então, não tenha medo de sentir medo, tenha medo de ficar paralisado por ele. 3. Converse sobre o seu medo com amigos. Agora, você tem um projeto, você tem uma meta, você quer colocar algo em prática, você vai conversar com amigos medrosos, eles vão passar para dentro de você o medo que está dentro deles. Então, conversar com amigos aqui, a palavra já diz, amigos, pessoas que de fato vão jogar mais combustível no seu sonho, pessoas que de fato vão dar a mão para você, se não puder te ajudar, também não vai te atrapalhar, entende? É você buscar conselhos com pessoas que de fato você sabe que tem uma mente aberta, pessoas que estão avançando, crescendo e que talvez já chegaram no lugar aonde você tanto deseja chegar. E o quarto aqui, faça terapias. Eu atualmente sou terapeuta TRG, tenho ajudado pessoas com o nosso conhecimento, com a metodologia que nós aplicamos dentro do tratamento. Para quê, Tiago?
terapia para pessoas que são malucas, pessoas que têm problema de cabeça? Obviamente que não. Mas são pessoas que têm problema de ordem emocional, traumas do passado, sofreram abusos na infância, na adolescência, na fase adulta, pessoas que passaram por trauma de perder um ente querido, pessoas que perderam o seu emprego no momento que ela tanto precisou ali e por conta disso perdeu o apartamento, perdeu casa, perdeu o carro. Então, isso não tem nada a ver com pessoas que são problemáticas de cabeça, entende? São pessoas que passaram e vivenciaram experiências negativas na vida, das quais talvez elas não planejaram, né? E se elas não planejaram, talvez, ter uma vida com outros resultados, foram esses resultados que elas acabaram colhendo. Então, causou um trauma. Esse trauma deixou uma dor. E por conta dessa dor, muitas pessoas ficam travadas. E aqui eu repito, falando sobre o medo, são esses medos, como se fossem vozes na sua cabeça ali, impedindo você de fazer o que precisa ser feito. Então, se você se identificou, viu aqui que você tem algum desses bloqueios em alguma área da sua vida, se você achar necessário, busca a ajuda de um terapeuta, um profissional, alguém que vai te orientar, vai te ajudar a vencer todos esses traumas, esses medos que hoje você carrega, que tem talvez travado você dentro da empresa que você trabalha, dentro do negócio que você montou e talvez até dentro da sua família, certo? Então, fica aqui mais uma aula, coloque em prática. Desistir, não se esqueça, jamais.